Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Eu sou o professor Wesley Leite e ministro as disciplinas de Legislação de Trânsito e Biblioteconomia aqui no CDF. Beleza? Bom, hoje nós iremos falar aqui de legislação de trânsito. A gente vai falar sobre o que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, quais são as disposições, né, que o CTB fala sobre o uso da buzina, né? A buzina, que é esse equipamento aí importantíssimo, né? Um equipamento, embora de uso simples, mas um equipamento de uso obrigatório, né? Como a gente vê ali na resolução número 14 de 1998, resolução que já foi alterada por diversas outras, né? Mas um equipamento aí que, apesar do seu uso de ser bem simples, é um equipamento que previne acidentes, né? Um equipamento que, se usado da maneira corretamente, traz maior segurança ao trânsito, né? Mas nós vamos ver quais são as formas corretas, à luz da legislação de trânsito, as formas corretas de usar a buzina, beleza? Então vem comigo aqui na tela que nós vamos dar uma olhada aqui no sumário da nossa aula. Bom, a gente vai falar então sobre disposições aí sobre o uso da buzina, né? E aí nós iremos falar sobre as normas de circulação e conduta e as infrações de trânsito, claro, tudo relacionado ao uso da buzina, beleza? Bom, quando a gente fala aqui sobre buzina, né, a gente tem várias situações aí, algumas situações aí cômicas, outras constrangedoras, né, outras até que ocasionam ali falta de segurança, né? Por exemplo, você está transitando ali com o seu veículo na via e alguém te deu uma fechada, né? O que acontece? Geralmente a gente vê pessoas nervosas, né, utilizando a buzina, apertando com força, né, impacientes, enfim. A gente vê esse uso da buzina. Outra situação também que a gente vê o uso da buzina ali ocorrendo, né? Vamos supor, a gente está numa sexta-feira, você já está animado, está animada para ir para casa, para ir se divertir. E o que acontece? Aquele engarrafamento bem forte, né? A gente vê até aqui na imagem, ó, 30 graus aí, né? Não é fácil não, né? Encarar um engarrafamento desse, é, principalmente no calor, enfim, aquela situação estressante. E aí o que muita gente faz também? A gente vê fechados, a gente vê pessoas aí não querendo dar passagem. A buzina também é acionada ali insistentemente. Outra situação também, seu time ganhou o campeonato, a seleção ganhou a Copa, né? Se bem que agora acho um pouquinho difícil, né, isso acontecer no futuro próximo, mas enfim, o time ganhou ali, ganhou o campeonato, as pessoas felizes da vida, o que fazem? Acionam a buzina também para comemorar. Mesma situação a gente pode ver, um político ganhou, né? A gente viu isso muito recentemente aí, em outubro agora, né? Nas eleições, as pessoas defendendo ali os seus políticos favoritos, as suas ideias, comemorando as eleições, também fazem carreatas, acionam a buzina insistentemente. E a gente vê várias situações aí que a buzina é usada de formas assim que não são muito adequadas à vista da legislação, né? Por exemplo, você vê um conhecido na rua e buzina, você vai chamar outra pessoa no portão da casa dela, mete a mão na buzina também, enfim. Então, será que esses usos, eles são adequados, né? Será que essas situações, à luz da legislação de trânsito, elas são as mais corretas para o uso desse equipamento? Então, são essas questões que nós veremos aqui neste vídeo de hoje, beleza? Então, vamos lá. O uso da buzina, né? O CTB, ele dispõe sobre o uso da buzina, o que ele fala sobre o uso da buzina está lá no capítulo 3. Esse capítulo fala das normas gerais de circulação e conduta, né? Então essas normas gerais de circulação e conduta, elas estão localizadas ali desde o artigo 26 até o artigo 67E, beleza? Essas normas de circulação e conduta, elas são normas ali que trazem... são normativos, né, que trazem o adequado convívio ali das pessoas, dos agentes que estão no trânsito, né? São normas ali que trazem comportamentos que são adequados, ou seja, são situações em que a legislação fala que devemos fazer alguma coisa, ou seja, são comportamentos positivos, que melhoram a segurança no trânsito e também trazem condutas vedadas, né? Ou seja, condutas que são proibidas. A lei fala não faça isso, não faça aquilo, né? Evite fazer isso, ou seja, são condutas ali também que o legislador traz para a gente, proíbe para a gente não fazer para que não atrapalhe a segurança, ou também condutas até relacionadas à proteção ao meio ambiente, né? Pois a nossa lei de trânsito, o CTB, é uma das leis mais modernas de trânsito, no quesito trânsito, né, no mundo. Então,
uma norma também preocupada com questões ambientais, bem moderna, né? E as normas de circulação e conduta, elas geralmente, eu falo geralmente porque não são todas as situações, mas quase todas as normas de circulação e conduta, elas estão relacionadas a uma infração de trânsito. Então, aqui traz uma norma de circulação e conduta, algo que você deve fazer ou deixar de fazer, e relacionado a essa norma de circulação e conduta a uma infração de trânsito, caso haja o descumprimento dessa norma, beleza? E aí, as infrações de trânsito, elas estão dispostas aqui entre os artigos 161 a 255, beleza? E a buzina, né, ela tem a buzina, ela tem tanto normas de circulação e conduta, quanto infrações dispostas ali no CTB. Antes da gente falar aqui dessas infrações e normas de circulação e conduta dispostas no CTB, nós temos também uma resolução relativa aí a uma resolução do CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, relativa aí também à buzina. Essa resolução, ela traz os critérios para ensaio e medição sonora, ou seja, é uma resolução ali que fala das frequências adequadas para o uso da buzina, né? Então, é mais para fabricantes ali de veículos, né, ou caso, né, ocorra falha no aparelho, né, para o condutor que irá ter que substituir, né, esse aparelho. Então é a resolução 35 de 1998 que traz esse normativo aqui sobre o uso da buzina, né? E essa resolução, a partir de 2022, ela estará revogada aqui pela nova resolução 764 de 2018, que atualizou aí os valores de frequência, né? Então nós vamos ver ao longo aqui desse vídeo que utilizar a buzina em desacordo com os padrões de frequência estabelecidos pelo CONTRAN também é infração de trânsito. E os padrões de frequência estão nessas resoluções aí. A 35 valendo até janeiro de 2022 e a partir de janeiro de 2022 valendo a resolução 764, beleza? Então vamos ver aqui o que o CTB nos diz sobre o uso da buzina. Como norma de circulação e conduta, o uso da buzina está regulado aqui no artigo 41 do CTB, beleza? E as infrações de trânsito sobre o uso da buzina estão no artigo 227. Então vamos iniciar aqui falando sobre a norma de circulação e conduta relativa ao uso da buzina. Lá no artigo 41, né, bem diferente do que a gente vê na prática, né, ocorrendo, o artigo 41 diz o seguinte: o condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes e, fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tenha o propósito de ultrapassá-lo. Então, da leitura desse artigo 41, a gente tem aqui algumas disposições, algumas exigências que devem ser observadas no uso da buzina. Quais são elas? Primeira, o uso da buzina ele deve ser feito em toque breve, ou seja, nada de usar a buzina de forma prolongada, segurando demais ali a mão na buzina, né? Isso é infração de trânsito, né? Então, a buzina ela tem que ser utilizada em toque breve. Também, ela é utilizada para evitar acidentes de trânsito, né? Um uso autorizado da buzina é para evitar acidentes de trânsito, ou seja, é para fazer notificações, né? Para trazer os alertas ali relativos à segurança do trânsito, né? Então é para evitar acidentes de trânsito. E o outro uso autorizado da buzina é advertir outro condutor quando se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então, né, você vai ultrapassar o condutor e aí você utiliza a buzina, claro, em toque breve, para ultrapassar esse condutor. Mas aqui tem um detalhe. Aqui aplica-se somente fora das áreas urbanas. A gente tem que estar muito atento a esse detalhe, porque algumas questões elas colocam que a buzina serve para advertir outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, mas retira essa parte fora das áreas urbanas. Nesse caso, a questão vai estar errada, porque se aplica somente aqui fora das áreas urbanas, tá? Em área urbana não se faz esse uso da buzina, beleza? Bom, e aí nós vimos aqui as normas de circulação e conduta, né? É bem tranquilo aqui para a gente aprender. E a gente tem também, como eu disse, infrações de trânsito relativas ao uso da buzina. E essas infrações estão dispostas lá nos incisos do artigo 227. Então a gente vai dar uma olhada rapidinho, depois a gente olha cada um desses incisos no detalhe. Então veja só. Olha as infrações de trânsito, quais são elas? Usar a buzina, a situação que não é de simples toque breve, né, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Também usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Entre as 22 e as 6 da manhã.
em locais e horários proibidos pela sinalização e em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Então nós temos aqui no CTB 5 casos aqui de infrações de trânsito relativas ao uso da buzina. Então vamos analisar cada um desses casos aqui. Eu trago aqui também o manual, algumas disposições do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né, que são as fichas ali de infrações que são competências dos órgãos municipais, né? A última alteração desse manual foi ali a Resolução 497 de 2014, né? Então a gente vai analisar aqui brevemente cada uma dessas infrações e com algumas quando essas situações vão ser autuadas ou quando não serão, beleza? Então vamos lá. Vamos analisar aqui o inciso 1. Então veja, usar a buzina em situação que não é de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Nesse caso, o código do enquadramento aqui é o 648-30, né? E o infrator, né, ele será autuado quando realizar um uso injustificado da buzina, que não necessário a advertir os usuários das vias. Então veja, a buzina é só feita, né? Feita para advertir os usuários das vias em toque breve. Então utilizar em uma situação que não seja simples toque breve, ou seja, prolongada e sucessivamente, é infração de trânsito, né? Claro, o infrator, infrator não, o condutor, ele não será autuado, por exemplo, quando for para chamar a atenção de motoristas ou pedestres acerca de uma manobra, né? Então estamos falando aqui de segurança do trânsito, ou então também, em situação de risco, né? Defeito mecânico, alerta acerca de problema na via, né? Ou enquadramentos específicos de outras infrações de trânsito. Então veja, se for para fazer os alertas necessários à segurança do trânsito, não há enquadramento dessa infração, beleza? O inciso 2 diz assim, usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, ou seja, aquela pessoa que está ali tirando o sossego público, né? Provocando ali barulhos, ruídos ali desnecessários, né? Então o código do enquadramento é o 649-10. O infrator, ele é autuado quando ele faz o uso prolongado e sucessivo a qualquer pretexto da buzina, ou seja, por pretextos banais, não tem nada a ver com alertar sobre segurança no trânsito, né? E o condutor ele não é autuado quando a buzina é usada, né, para chamar a atenção de motorista ou pedestre de manobra que vai ser efetuada, em situações de risco, né, ou seja, defeito mecânico, às vezes a buzina fica disparando, mas é um defeito mecânico, então aqui não há autuação da infração, ou também em outros enquadramentos específicos de outras infrações de trânsito, né? Temos também usar a buzina entre as 22 e as 6 horas da manhã, né? Então, esse horário aqui é proibido usar a buzina, que temos infração de trânsito. Então, em regra, aqui, se a questão trouxer somente a regra, você marca que está certo. Ou seja, usar a buzina entre 22 e 6 da manhã é infração de trânsito? Sim, é infração. Aqui pode marcar tranquilo, mas a gente vai ver que essa regra tem exceções, né? Mas se a questão trouxer somente a regra, você marca certo, beleza? Então veja, o código do enquadramento é o 650-50. E aqui o infrator ele é autuado, né, nessa infração de trânsito quando ele utiliza a buzina perturbando o sossego público entre as 22 e as 6 horas da manhã. Então, aqui, claro, a gente tem casos aqui, estamos falando de casos que a pessoa está perturbando o sossego público, não é aquele toque breve ali que não incomoda, né, que é um toque breve somente para advertir. Tanto é que o condutor ele não é autuado quando a buzina é usada para chamar a atenção de motoristas ou pedestres acerca de manobra e também caso de situação de risco, defeito mecânico, alerta acerca de problema na via, dentre esses casos aqui semelhantes. Mas, em regra, usar a buzina entre 22, 10 horas da noite e 6 da manhã, né, do outro dia, isso é infração de trânsito. O inciso 4 diz, em locais e horários proibidos pela sinalização. Então, nós temos sinalização de trânsito específica em que é proibido utilizar a buzina, beleza? Então, o código do enquadramento é o 651-30. O infrator ele é autuado quando ele usa a buzina em local proibido pela sinalização, mas também não é uma regra absoluta, né? Se ele usar a buzina, por exemplo, desde que em toque breve para evitar acidentes, claro, a prioridade é a segurança do trânsito, né? Então, aqui ele não será autuado, né? E aqui, como nós estamos falando aqui de sinalização, só uma curiosidade, a placa, quando estamos falando de sinalização, nós estamos falando aqui no caso da sinalização vertical de regulamentação, que são as placas de trânsito, né? Aquelas placas afixadas ali na via, que ficam na vertical. Aí, essa sinalização vertical de regulamentação são aquelas placas de
orla vermelha, fundo branco, caracteres pretos, né? E são placas ali em que a sua obediência é obrigatória, né? Pois se não houver a obediência, o condutor estará cometendo ali infração de trânsito. E aí a placa que essa infração de trânsito se refere, esta aqui é a placa, não coloquei aqui o código, mas é a placa R20, esse R aqui de sinalização de regulamentação, né? E aí esta placa é a placa que diz que é proibido utilizar a buzina. Então, tendo essa placa e você utilizar a buzina, tirando os casos ali para alertar sobre a segurança do trânsito, está cometendo infração de trânsito, beleza? E o último caso aqui do artigo 227, né, de infração de trânsito, é usar a buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Então, eu trouxe aquelas resoluções ali do CONTRAN no começo aqui da aula, né? Falando ali da frequência que a buzina deve ser utilizada. Então, utilizar em desacordo com esses padrões acima dos decibéis permitidos por essas frequências, isso aqui também é infração de trânsito, né? Código do enquadramento é o 652.10, e aqui temos aqui o caso de quando atuar, né? Quando, por exemplo, a buzina emite sons acima de 104 decibéis, né? Para veículos aqui fabricados a partir de 1 de 99, enfim, temos aqui a frequência de decibéis em que ocorre a autuação dessa infração de trânsito. E, claro, não são autuados ali veículos de competição automobilística, reboques, semi-reboques, máquinas de tração agrícola, máquinas industriais de trabalho e tratores. Então, basicamente, é isso que o CTB dispõe aqui sobre o uso da buzina, né? Nós vemos que temos que utilizá-la somente para prevenir acidentes ou fora das áreas urbanas para ultrapassar outros condutores, e o uso da buzina tem que ser em toque breve, nada de uso prolongado e sucessivo. E também vimos, né, as infrações, temos ali horários de utilização, temos também questão de sinalização, né? Tudo isso deve ser respeitado. Bom, aqui tem essa tabela, né? Eu mostro essa tabela aqui que temos as infrações aqui classificadas conforme a sua gravidade, né? Temos aqui a pontuação das infrações e também o valor da multa. Todas as infrações relativas ao uso da buzina, todas elas são infrações de natureza leve, beleza? Então são todas infrações de natureza leve, ocasionam aqui 3 pontos na CNH e o valor da multa é R$ 88,38, tá bom? Todas as infrações de trânsito relativas ao uso da buzina são de natureza leve. Aqui já é um macete também para quando você for fazer alguma questão relativa somente a infrações de trânsito, né? Saiba, infrações de trânsito em que ocorra o uso da buzina como equipamento, natureza leve, tá bom? 3 pontos na carteira. Então era isso que a gente tinha para ver aqui da parte teórica de buzina, e agora nós iremos fazer algumas questões, beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui caiu na Defensoria Pública de Rondônia, 2015, diz o seguinte: a buzina deve ser usada, letra A, de maneira breve, a fim de evitar possíveis acidentes. B, para exprimir satisfação com os demais condutores. C, em caso de acidente, para chamar a atenção dos demais condutores e vítimas. D, para chamar a atenção de uma autoridade local. Ou letra E, para apressar os pedestres em uma travessia. Bom, a gente viu que buzina, toque breve, para evitar acidentes ou para ultrapassar outro condutor, né? Então, portanto, a letra E não tem nada a ver, né? A gente pode excluir ela. Apressar pedestres, né? Isso aqui não tem nada a ver. Chamar a atenção de uma autoridade local também não tem nada a ver isso aqui. Aí temos aqui a letra B, para exprimir satisfação com os demais condutores, né? Totalmente irresponsável esse comportamento aqui, também está errado. Temos aqui a letra E e a letra C. Letra C diz, em caso de acidente, para chamar a atenção dos demais condutores e vítimas. Bom, a gente viu que o uso da buzina é para evitar acidentes, ou seja, aqui já estamos falando num caso de acidente. O acidente já ocorreu, então não tem por que utilizar a buzina, né? Então a letra C também está errada, né? Nada a ver. Então só sobrou a letra A. A letra A está certa. A buzina deve ser usada de maneira breve, né? Toque breve, a fim de evitar possíveis acidentes. É isso mesmo. Letra A é o gabarito da nossa questão. Vamos ver mais uma aqui, caiu no MPU no mesmo ano, diz o seguinte: a buzina, um agente causador de poluição sonora, poderá ser usada pelo condutor do veículo, desde que em toque breve, para fazer advertências necessárias e evitar acidentes. Contudo, usar a buzina entre 22 horas e 6 da manhã configura infração de trânsito. E aí, certo ou errado? Bom, pelo que a gente viu aqui, em regra, nesse horário, o uso da buzina entre 22 e 6 da manhã é infração de trânsito, né? Então aqui está certo. E também a buzina só deve ser usada dessa forma, né? Ou seja, tem que ser utilizada em toque breve e para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Então o item aqui está certo, é isso mesmo. Questão totalmente certinha. Outra questão aqui de 2015, né, diz o seguinte: ainda sobre o que prevê o Código Nacional de Trânsito, o condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve,
nas seguintes situações para. Então vamos lá, vamos analisar cada uma das alternativas. Para não precisar diminuir a velocidade. Que tem o uso aqui que a gente nem viu, né? Não tem nada a ver com o que nós vimos aqui. Letra A está errada. Letra B, desfazer o trânsito que se forma. Também não tem nada a ver isso aqui que nós falamos. Letra C, indicar que vai ultrapassar o veículo. Pode ser essa, né? Letra D, impedir que qualquer veículo entre em sua faixa. Não, a gente tem que ter aqui também uma certa camaradagem no trânsito, né? Então, letra D também está errado. E temos a letra E, fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Veja, a letra C e a letra E, as duas parecem estar corretas, né? A letra C fala indicar que vai ultrapassar o veículo, nós vimos esse caso, e a letra E, fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. E aí, qual você marcaria? Bom, a gente tem um detalhe aqui que faz toda a diferença na questão e que eu falei no começo da videoaula aqui, né? Essa questão de utilizar a buzina para indicar que vai ultrapassar um veículo, isso é um uso autorizado pelo CTB, mas olha só, faltou a questão falar que isso só pode ser feito fora das áreas urbanas. Então faltou a questão dizer isso. Ou seja, ela ficou incompleta, ela ficou errada, porque não se pode fazer isso em qualquer via, é somente nas vias localizadas fora das áreas urbanas. Então a letra C está errada por esse motivo. Então sobrou a letra E, que é a resposta da nossa questão. A buzina, então, ela deve ser utilizada para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Então letra E, o gabarito aqui da nossa questão. Mais uma questão aqui, né, para a gente fechar. Detran do Espírito Santo de 2010 diz assim: o CTB prevê diversas atitudes que visam a boa condução dos veículos e práticas de direção defensiva. Com relação às normas gerais de circulação e conduta, julgue os itens, né? Os únicos casos em que é permitido ao condutor usar a buzina, desde que em toque breve, são quando, para evitar acidentes, for necessário fazer advertências e, fora das áreas urbanas, quando for conveniente, para avisar a outro condutor que se pretende ultrapassá-lo. E aí, item certo ou errado? Bom, esse item aqui está perfeito, né? Se a gente pudesse resumir essa aula de hoje com o uso da buzina, a gente poderia resumir dessa forma, né? As normas de circulação e conduta. Então a gente tem que usar a buzina aqui, ó, em toque breve e somente aqui para esses dois usos, ou seja, evitar acidentes, né? Fazer advertências para evitar acidentes e fora das áreas urbanas, né? A questão trouxe um grande detalhe, fora das áreas urbanas, para avisar outro condutor que se pretende ultrapassá-lo. Então, o item certinho, perfeito. Então é isso. É isso que nós tínhamos para ver nessa videoaula. Eu estendo mais uma vez o convite para você assinar, se você não é assinante do canal, né, assine o canal do CDF Concurso. Nós temos sempre dicas aqui, comentários, né, videoaulas aqui das diversas matérias e espero que você tenha gostado do vídeo. Te espero nas próximas aulas e deixo aqui o recado para que você sempre continue estudando, firme nos seus estudos, beleza? Resolva muitas questões, veja muitos vídeos, leia muita coisa e não desanime. A caminhada é longa, mas vale a pena o resultado quando a gente alcança, beleza? Então um abraço, até mais, bons estudos. Tchau, tchau.